Sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o professor Ricardo Cabuz, ele que é professor da Universidade Federal de Alagoas, poeta e presidente do Instituto Lumeiro, que comemora 14 anos de atividades culturais aqui em Alagoas, sobretudo por meio de saraus realizados pelo projeto Papel no Varal. Professor Ricardo Cabuz, seja bem-vindo ao Frente a Frente, após tantos anos que o senhor esteve aqui, né? A gente começa essa conversa falando sobre o Instituto Lumeiro, né? A possibilidade que se abriu para a realização de um projeto tão importante do ponto de vista da criação como é o Papel no Varal. E como temos muitos assuntos, vamos por partes, como diria Jack. Comecemos pelo Instituto ou pelo Papel no Varal? Bom, fica à vontade, eu falo dos dois, mas o Papel no Varal veio primeiro do que o Instituto, né? Então, agradecer o convite, né? Tá aqui, é um prazer estar aqui, né, conversando com você, Gorete, e com os telespectadores. E a gente, assim, o Papel no Varal, ele surgiu como um sarau livre, era uma coisa que a gente criou sem uma estrutura, digamos, funcional, e aí com o tempo precisou da estrutura, e aí o Instituto veio. Então foi tipo 6 meses depois que o Instituto apareceu, para dar um corpo, digamos, legal, para poder captar, jurídico, assim, exato, né? Para dar para captação de recursos, porque com pessoa física é tudo mais complicado. Então o Instituto veio e aí deu um corpo maior, além das questões da poesia, as questões de iluminação, de luz, a minha parte científica também. Então, o Instituto Lumeiro, agregamos outras pessoas em outras atividades correlatas à literatura e estamos vivos até hoje fazendo em atividade, né? Isso é uma coisa assim que me dá um orgulho imenso saber que estamos ainda com uma atividade, digamos, profícua, com vários eventos acontecendo e por acontecer depois de tanto tempo. Pois bem, Papel no Varal, que é a porta, a janela que se abriu para quem gosta de poesia, quem gosta de declamar, quem gosta de escrever poesia. E há um ambiente bem propício, né? Porque Alagoas tem poetas muito valiosos do ponto de vista da literatura. E o que dizer sobre essa iniciativa? Como surgiu o Papel no Varal? Veja, pois é, então, como você falou, Alagoas é um celeiro de grandes escritores e grandes poetas, né? Você tem Jorge de Lima e Lê do Ivo, que são, digamos, ícones, né, tal, mas tem diversos outros grandes poetas vivos, inclusive. Então, a literatura aqui em Alagoas é muito forte. Agora, o Papel no Varal, ele veio com um desejo muito pessoal. Quando eu conto, às vezes as pessoas pensam que é muito maior, mas foi na verdade, o seguinte, eu gosto de literatura e gosto de sair à noite, de tomar, né, de me divertir. E quando eu volto do meu doutorado, que eu fiz meu doutorado no exterior, quando eu volto da Inglaterra, e aí eu estava meio fora da cidade, que eu tinha feito, participava de saraus no passado, nos anos 80 e 90. Mas aí quando eu volto o mundo muda, né? Você passa muito tempo fora, e aí eu não achei canto. Eu digo, eu vou fazer de um jeito que eu gosto. Eu comecei a conversar com um, com o outro. Me lembro que eu falei com o Júnior Almeida, digo, Júnior, eu estou pensando em fazer um evento que tenha música e poesia, né? Aliás, o Júnior foi que botou a música, na verdade, foi um evento de poesia que a gente possa agregar, conversar, mas que não seja aquela coisa como nos anos 80 e 90, que é só poeta chata, aquela coisa que o cara só lê seu poema e não ouve o dos outros, uma coisa que a gente tirasse um pouco do ego dos poetas. E transformasse, né? E botasse a poesia como protagonista. O grande segredo, e aí eu posso falar hoje, depois de muito tempo, mas não foi tão intencional na hora da criação, foi tirar o protagonismo do evento, do poeta para a poesia. Então, quem é o protagonista é a poesia. Então, como é que é o Papel no Varal? Eu seleciono 100 poemas. Esse número foi cabalístico também, foi invenção da doidice e deu certo. A gente pega mais ou menos um terço de poetas alagoanos, um terço de poetas não alagoanos brasileiros e um terço de poetas estrangeiros. Mais ou menos, não é arredondado assim. Né? E selecionamos, né? Fazemos uma curadoria, né? E imprimimos e penduramos no varal e as pessoas escolhem os poemas e leem. Elas não podem trazer o poema de casa e nem podem ler seus próprios poemas. Se tiver um poema seu pendurado, você não pode ler, mas você pode pedir para alguém ler para você. Mas você não pode. Que foi a maneira que a gente encontrou na época de quebrar um pouco com essa coisa do meio do ego mesmo, sabe? Porque fica muito, a pessoa quer ler o próprio poema, e fica às vezes chato para a plateia. E eu queria que tivesse plateia. Tanto que a gente conseguiu, que foi outra coisa, um público muito grande.
Foi uma coisa muito diferente. O sarau de poesia, tradicionalmente, você bota 20, 30 pessoas, é multidão. A gente, quando começou, já tinha 100. Só de anunciar. Só claro, tinha as articulações aqui e ali, né? De chamar os amigos, vamos lá e tal. Mas assim, a gente fazia os eventos com 100 pessoas. E depois passou a eventos como no Theo Brandão, que tinha 400 pessoas. Né? No Theo Brandão, para quem não acompanhou essa fase, era no período de carnaval. O pré-carnavalesco. A pré-carnavalesca tinha a noite do papel no Varal. Lá no Theo Brandão. E foi uma experiência boa, do ponto de vista de público também, de participação. Sim, porque a gente fazia temáticos, né? Tivemos vários temas, né? Então, assim, a gente fazia eclético com todos os temas, mas sempre com esse viés de ter aquela poesia de todo canto, né? E para todo mundo, né? Que é aquele viés que a gente estava, né? Que é digamos, o grande mote do papel no varal. É uma coisa que a gente procura tirar a poesia daquele lugar erudito, embora tenha poesias de digamos, de extremo rigor literário, que estaria no campo do erudito, mas você vai encontrar lá a poesia popular, você vai encontrar o Tonho Lã de Sola do lado de João Cabral de Melo Neto. Ou seja, ganhou espaço em todas as classes sociais. Sim. E idades e tal. Faixas etárias também que se encontravam ali. É verdade. Foi uma coisa fantástica. Foi uma coisa assim que foi, eu não diria que surpreendente, porque a gente esperava que fosse legal, mas não tanto. Foi mais do que eu esperava, né, o que aconteceu. E a realização? Você falou no Theo Brandão, mas o papel no varal, ele é nômade, né? Isso, circula a cidade toda. Ele circula a cidade inteira. Fizemos norte a sul, leste a oeste, em todo canto que tinha alguma forma da gente levar, a gente levou. Né? O que é a condição para levar o papel no varal? Bom, basicamente, depende muito da situação. Né? Na época, quando a gente estava com patrocínio, porque depende muito se a gente consegue algum edital que a gente faça o custeio básico, né, da coisa, porque hoje em dia é tudo muito mais caro do que era antes. Antes a gente conseguia reunir a galera e fazia quase de graça as coisas no início. Depois tudo ficou mais com custo, né? Até o transporte hoje, para você se deslocar de um canto para outro, montar a equipe, só isso já tem um certo custo. Mas, normalmente, o lugar em si, ele tem que querer acolher a gente, né? Porque muitos lugares acham que o tipo de evento nosso não é adequado, então não vai. Mas sobre qual argumento? O argumento de que é um público que não vai dar lucro e o custo operacional de a casa abrir é um custo que só se justificaria se tivesse um consumo e tal, ou uma cobrança de ingresso que justificasse. Porque, e é gratuito, né? A gente trabalha ele como gratuito. Esse é um problema também operacional financeiro, porque a gente tem muitos apoios, né, de patrocínios para poder manter, porque é isso. A casa que vai ter o lugar, a gente tem o som, tem músicos convidados, tem uma estrutura que precisa ter, né, de equipe, né, de trabalho, fora o pré e o pós-evento, que tem custo, as pessoas não sabem, né, que a gente tem que bancar. Então, o Lumiero busca patrocínios para essa estrutura ficar de forma que a gente mantenha o evento gratuito. E a ideia é mantê-lo, né? Quem tem os recitais, tem outros eventos que são pagos, né? Mas o papel no varal, ele tem essa característica, e a ideia é de que é como um karaokê, você vai lá para ler a poesia, quer dizer, é um momento de, digamos, de você dar chance às pessoas, vamos dizer assim, leigas da literatura, serem artistas por alguns minutos. É um congressamento também, né? Isso. Promove, a pessoa sai daquela, digamos assim, de uma condição só para ela, para dividir até as suas fragilidades, né? Isso, e engraçado, essa coisa, as pessoas começam a ver os outros lendo, e a gente espera que a leitura poética seja a leitura tipo Paulo Poeta, Zé Márcio, Otávio Cabral, não. No papel no varal, eles são extremamente bem-vindos e participam agora, podem participar. Mas a gente tem um público que lê poesia normalmente, digamos, sem a interpretação de um grande ator. Porque o objetivo é justamente esse, é trazer a poesia para as pessoas em geral, e não apenas para os iniciados. E a gente tem tido isso aconteceu sempre. Inclusive aquela pessoa que nunca leu poesia, às vezes cria coragem quando vê que outra pessoa, ela olha assim e diz, eu acho que eu consigo ler como ele, aí vai, entendeu? Professor, há uma condição de a pessoa escrever poesia, mas não conseguir ler sua poesia de uma forma... Tem muitos poetas que não são bons dizedores de poesia. Tem. Isso é comum até. Eu acho até que é mais comum. Isso nasce algum constrangimento?
Aí eu não sei, eu acho que são técnicas distintas, né? E desejos. Geralmente tem um pouco daquela coisa de que o escritor é aquela pessoa muito trancada, tímida. Não todos, né? Não todos, né? Você vai ter alguns que sim, outros que não. Mas isso é uma coisa muito de cada pessoa, eu acho, sabe? Eu não vejo, eu conheço, lógico, alguns poetas que leem poemas no varal e outros que não, né? Que vão ao varal, ler poema dos outros, que não pode ler o dele, mas lê, né? E tem pessoas que eu sei que têm timidez suficiente ou que não consegue, né? Ou não, timidez só porque acha que não fica bem, né? Às vezes é isso. E é tranquilo. Agora, o que é legal, o que eu acho bem legal, é que são as pessoas que são o público da poesia. Porque o que a gente precisa é formar leitores. Na minha opinião, assim, tem esse lado dos poetas. Como tem a plateia? Se você não tiver... A plateia e leitor, ele estaria mais ou menos no equivalente. Entendeu? Então, essa plateia que vai ler poesias também são leitores. Estão lendo ali e elas vão comprar livros dos poetas. Entendeu? Então, o objetivo da expansão da poesia não é apenas oral, é dos poetas poderem ter seu livro, né, divulgado também. É possível um projeto que viabilize o papel no varal e as escolas, ou isso já ocorreu? Isso já ocorreu. A gente já teve convênios, né, tanto no município como no estado. Mas depende muito de quem é o secretário, de quem é governador, prefeito, essas coisas. Tem um pouco do desejo de quem está no cargo, né? Porque são políticas públicas, né, que são colocadas e que não são, digamos, não tem aquela continuidade independente de quem esteja. Então, depende muito de quem está. Então, a pessoa, quando está na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Educação, na Secretaria X ou Y, ela tem aqueles desejos próprios de quem está no gestor, e é normal isso. Você tem a sua política. Então, algumas vezes nós fomos convidados e fizemos. E foi um prazer imenso. É interessante ver jovens, né, colocando o interesse pela poesia para uma forma, uma expressão cultural que não pode deixar morrer, né? Pois é, e assim, e é algo que, pelo menos a percepção que eu tenho pela experiência desse tempo de relação com os estudantes, com os jovens, inclusive que eu escrevo para criança também, tem um livro de criança, então já participei de muito debate com criança. É fantástico a importância que a criança dá a essa relação com a palavra. O empoderamento que se dá. Não, é algo assim que é muito importante e é fácil. Eu não acho, é aí que está. As pessoas, às vezes, eu vejo com muita tranquilidade. É uma questão apenas de estado, de você dar a ela a condição. A gente criou o papelzinho no varal, né? A gente tanto teve, com criança, a gente trabalhou o papelzinho no varal, que era o evento com poesias para criança, né? Fizemos várias vezes e pretendemos voltar agora ainda, estamos tentando ver se esse ano ainda volta com papelzinho no varal. A gente tem a contação... papelzinho no varal mesmo. Papelzinho no varal mesmo, o nome é esse. Porque se fôssemos, você vê, a poesia tem o direito à licença poética. Claro. O papel é do mesmo tamanho, o varal é que desce. Então seria varalzinho, mas aí não ficava legal, né? Aí papelzinho no varal ficou mais, as crianças gostam mais do nome, e eu também. Aí ficou papelzinho no varal, mas o papel é o mesmo papel, mas o varal desce, ele fica na altura das crianças, que a gente desce para a criança poder enxergar e escolher, né? Isso promove um intercâmbio de conhecimento também, a evolução de uns que precisam muitas vezes por conta dessa timidez. Isso é muito interessante. E para a criança menor, a gente também tem a contação de poesia para a criança, que é uma espécie de contação de história, só que é contação de poesia. Então fizemos isso durante muito tempo também. Até antes da pandemia, algum tempo, a gente estava fazendo. Aí parou e não voltamos ainda, porque está naquela coisa do tipo, mudou muita coisa nas relações econômicas, né, nos custos operacionais, a relação dos lugares, como eles lidam. Então a gente está nessa fase agora de reconquistar digamos, uma estrutura financeira suficiente que a gente possa voltar a exercer isso de forma mais plena. Porque na função da produção cultural. Da produção cultural, que é esse lado da produção cultural. Porque aquela coisa, eu sou daquele, quer dizer, eu sou artista, eu escrevo, eu digo, eu produzo, quer dizer, a gente tem uma equipe, mas a equipe é muito pequena, né? Nós estamos voluntários, pessoas, né, para contratar, precisa de dinheiro, então, para dinheiro precisa ter renda. Como é que você tem uma renda que é uma ONG, não tem uma renda, a gente não vende produtos, a gente depende de editar, depende de fazer eventos pagos. Então, eu faço recitais que são pagos, mas os recitais pagos a gente não cobra muito caro. Então, o dinheiro do recital praticamente é para o próprio recital ser custeado. É a preço popular. A gente não tem como, até porque você imagina
um evento de poesia, se você for botar um preço muito alto, não vai ter público que pague e também a gente quer que tenha mais gente. Também é uma das características que eu não gosto daquele evento para 10, 20 pessoas. Eu prefiro ter um evento para 100 pessoas, para 80 pessoas, que é o que a gente está procurando, o tamanho em torno de 100 pessoas, que a gente tem feito e tem dado certo. Nós fizemos recentemente mesmo um evento que foi dentro do projeto que a gente criou ano passado, que é Tem Poesia na MPB. Sim, vamos ver. Vamos falar daqui a pouco. Então tem que falar depois sobre ele. Mas assim, que deu muita gente, que foi super legal. E aí a gente consegue se pagar. Agora a questão para o papel no varal é que como a gente quer manter gratuito, a gente tem que ver de onde resolver isso. Mas eu acho que a sensibilidade empresarial pode viabilizar isso no tempo certo. Não, temos alguns já que estão apoiando, mas não está sendo ainda suficiente para manter. Mas aqui e ali está indo. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor da Universidade Federal de Alagoas, Ricardo Cabuz. Ele que é, além de professor da UFAL, poeta e presidente do Instituto Lumeiro, que comemora 14 anos de atividades aqui no estado de Alagoas, por meio de saraus realizados pelo projeto também Papel no Varal. Professor, em relação ao Instituto, qual foi a proposta da criação do Instituto, não é? E quais são as possibilidades que ele tem de fazer parcerias, por exemplo? Isso, o Instituto ele foi criado após o Papel no Varal da Corpo, então ele tem como objetivos a divulgação da poesia, então fazer a produção de eventos, programas, livros, digamos, eventos desde saraus e recitais até eventos como congressos, cursos, treinamentos, oficinas. Então, a gente tem esse objetivo, né, de lidar com a parte também de iluminação, a gente lida com luz e poesia. E ele é aberto a fazer parcerias público e privado, tanto com empresas privadas, de vez em quando nós temos alguns parceiros, e como com as secretarias de Estado, governo de Estado, prefeituras. Então a gente, quando é convidado, a gente sempre tem participado de feiras literárias promovidas por algumas prefeituras, de relações, por exemplo, com escolas, a gente fez com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, fizemos. Então a gente tem total, assim, a estrutura do Instituto Lumeiro, ela está totalmente voltada, inclusive, a esse tipo de parceria, né, da gente conseguir ter uma relação com quem deseje ter esse tipo de projeto ligado à literatura, né, na sua secretaria. E que é leve, né? Muito leve, a forma de aprendizado que promove também o desenvolvimento de quem já tem o talento de escrever poesia. E com um custo muito baixo. O que é interessante, entendeu, Gorete, é que o custo operacional da gente, comparado com outros, é muito pequeno. Entendeu? É muito pequeno. Né? Então, você tem como ter um projeto de qualidade, porque o lance, digamos, principal que eu vejo do que a gente tem trabalhado é a relação entre qualidade literária e entretenimento. Existe uma polêmica grande no meio cultural sobre entretenimento na cultura, porque tem muitas pessoas que são contrárias a essa coisa do entretenimento, que tratam o entretenimento como uma coisa menor. Mas pode interligar. Claro que pode, claro que viabilizar pode. Ambos, simultaneamente, caso, inclusive. Claro que pode. E é o papel no varal é exatamente um isso. exemplo disso. É exatamente isso. E é isso que eu faço questão, inclusive, de dizer.
é uma coisa que quem vai, tem muita gente que nunca foi e que diz que gosta por ouvir os outros. E quando vai, se surpreende. Eu morro de rir disso, porque a pessoa não acredita que pode ser bom. Tem pessoas que dizem, não vou gostar disso, eu não gosto de poesia e tal. Aí quando vai, se diverte, porque tem a diversão. E encontra poesias que gosta, que ainda tem essa coisa agora. Na seleção dos 100 poemas, você sempre encontra algum que você gosta. Aí tem aquele que você viu na escola, tem aquele que você não sabia que era poesia, que você ouviu uma música, que o cara botou uma música sobre a letra, e você conhece a música, mas não sabia que veio de uma poesia e que é de um poeta famoso. Então, a gente faz um processo de curadoria, que é uma coisa importante até destacar, que é talvez uma das coisas que eu tenho mais orgulho. A gente tem um banco de poesias que a gente tem lido e trabalhado e classificado e feito para poder... Cada tema que a gente quer trabalhar, cada coisa, a gente está ali e tem de onde tirar. Então, a gente tem na língua portuguesa e nas outras línguas, porque a gente pega poesias estrangeiras, eu sou tradutor em inglês e espanhol, e faço isso para o jeito, com sotaque alagoano, então eu traduzo com o meu sotaque a poesia do jeito que fique boa de ser lida e dita em público. Então, a gente consegue fazer com que a pessoa tenha acesso, né? A poesia, não só sou eu pego traduções, outras também, não só tem as minhas, né? Então, assim, a gente pega a poesia do mundo todo, né? E daqui e dacolá, né? Então, como eu falei, desde Tonho Lambisola a João Cabral, né? Drummond, então a gente pega com todos esses viés, então tem sempre um pouquinho de algo que a gente se identifica. Dificilmente alguém, acho que eu nunca vi ninguém ir e não se identificar com algum. Interiorizar as ações do papel do varal, já ocorreu? Ocorreu de forma muito tímida, porque foi pouco convidado, mas a gente já fez algumas vezes em algumas cidades do interior. Desconhecimento, provavelmente, né? Muito provavelmente, porque a gente não tem estrutura, é uma coisa meio lá e lou. Não é só culpa de um lado, é nossa de não termos como divulgar, de chegar, porque esse acesso não é tão simples para quem não é do ramo, porque é muito da política, né? Então, assim, a gente precisa saber quem é o secretário de cultura do município, o secretário de educação, o acesso, e muitas vezes as pessoas não têm interesse em receber uma pessoa. Então, tem um pouco de como chegar. Então, a gente está naquela fase agora de tentar descobrir o caminho das pedras para se chegar e informar as pessoas que é possível ter esse tipo de evento na sua cidade, na sua escola, no seu ambiente de trabalho ou outro, né? Por exemplo, eventos, às vezes tem eventos científicos, já fizemos em eventos científicos, então vai ter congresso dos médicos, a gente faz um recital, já fizemos, de Javaniando Ledo, já fizemos em alguns recitais, em alguns eventos em Alagoas, o cara queria literatura alagoana, então a gente tinha poesia de Ledo Ivo com música de Djavan. Com música de Djavan, um casamento perfeito. Fizemos várias vezes, mas aí é que está, mas nem todo mundo sabe que tem essa possibilidade, né, de ter um evento cultural. E às vezes fica, né, com essa relação de desconhecimento que a gente precisa divulgar. Né? Projeto que me chamou a atenção essa semana, porque foi... Essa semana lendo, né, me informando sobre a atividade do Instituto, Tem Poesia na MPB, que um dos poemas, né, que eu vi, letra de música de Belchior. Fantástico. Qual é a reação da plateia quando consegue viabilizar isso, esse conhecimento? Pois é muito interessante. A gente fez primeiro Caetano e depois Belchior, e vamos fazer vários outros. A primeira coisa, quando foi a ideia de ter as pessoas perceberem a poesia na música, porque muitas vezes a gente ouve a música e a letra passa quase que desapercebida, a pessoa não percebe certos versos que são belíssimos. Então, em Caetano e em Belchior, foi muito saliente isso. As pessoas falavam para Ricardo, me lembro de pessoas chegarem para mim ao final, Ricardo, você me fez ouvir de um jeito diferente, eu nunca tinha percebido que tinha essa poesia na música, na letra que estava naquela música. E eu digo, pois é, esse o trabalho nosso de curadoria, de lidar com a literatura, com esse viés do entretenimento, mas trazendo qualidade, que é justamente isso. Então foi muito característico, né? Você pega, lógico que você tem compositores e compositores, mas mesmo compositores, às vezes, que as pessoas, né, não têm aquele olhar da poesia, eu estou buscando e estou lido muito, né? É um processo que eu gosto muito, então tenho lido letras, né? Então eu tenho estudado, né, e feito um roteiro, porque a questão também é como transformar isso em algo agradável. Então a gente roteiriza, então a gente pega temas, a gente pega, né, vínculos com coisas que as pessoas não conhecem. Então
pega Belchior, você tem aquelas conhecidas, mas você pega uma outra desconhecida e que tem versos E há fantásticos. compositores que são mais propensos à poesia que outros, né? Isso. Sim, sim. E tem compositores assim, por exemplo, Chico Buarque. Chico Sim. Buarque, ele diz que não é poeta. E é. E é, né? Mas aí a questão é dele, né? Como João Cabral de Melo Neto, que diz que não, a poesia dele é só para ser lida em silêncio, não deve ser lida em público, porque eu boto no varal, né? E ele deve estar lá Pois no túmulo é, reclamando. pois é. Mas eu boto, porque eu não vejo impedimento de ler. Então, essas coisas acontecem, né? Você vai descobrindo e vai vendo como transformar isso em algo legal. Como qual a receptividade imediata de quem passa a conhecer a estrutura de trabalho do papel no varal? Digamos que a grande maioria, sim. Claro que tem pessoas que, por exemplo, que vão para o recital do Belchior e que vai só por causa do Belchior. E não, Sim. aí, olha, aí legal, mas não vai mais, supõe, não sei. Mas a maioria, sim. A maioria diz, quando é que tem outro, quando é que vai ter outro tipo de evento, quando é que tem papel no varal, como é que tem... E Então, surpreende os profissionais que fazem poesia anonimamente. Menos, sabe? Assim, vem menos hoje, sabe? Assim, essa coisa da internet. Porque como a gente trabalha essa coisa de uma forma muito ampla, então é menos, né? A coisa de vir, né, novos poetas, assim, que surpreendam, não é uma coisa... Eu me refiro a profissionais liberais, médico, professor, que se identifica com a poesia e muitas vezes não tem como canalizar isso, né? Sim. Sem dúvida. Não vem. E sempre aparece. Isso aí, assim, no público, essa coisa da variedade, né, de classes e de formação é muito interessante, sim, sem dúvida. Bem, o Instituto Lumieiro, além de realizar o projeto Papel no Varal, trabalha também com recitais e saraus. Isso. Como os recitais são apresentados? Veja, um dos recitais é esse formato do MPB. Do MPB. Mas o tradicional nosso, a gente traz poeta com música. Então a gente já fez assim, vou me lembrar de alguns, como Djavaniando Ledo, que é poesia de Djavan, olha, música de Djavan com poesia de Ledo Ivo. Inclusive, falando de Djavan, vai ter o Djavan no Poesia no MPB, né? Vai ter o Djavan nesse outro formato. Mas tivemos Piazzolando Quintana, poemas do Quintana com música de Piazzolla. Agora, a construção do título é que é muito interessante. Faz né? parte do nosso jogo, né? Aí tem Bukowski Blues, poesia de Charles Bukowski com blues, com música em blues. Então fizemos vários, né? Dos grandes poetas, a gente procura vincular com um tipo de música ou com um compositor. Né? Nós estamos trabalhando agora, o roteiro não está com data marcada, mas estamos trabalhando o 1000 Tons em Adélia. Adélia Prado e Milton Nascimento. Então, não vai ser a letra de Milton Nascimento, vai ser só a música de Milton Nascimento, com a poesia de Adélia. Isso é a música instrumental de Milton. Nesse aí, a música não é cantada, a música é só tocada e a poesia é dita. Então, são recitais. Então, a gente faz muito esse formato de onde a poesia seja sempre o protagonista, voltando àquele que eu falei no início. A gente trabalha roda, mas a gente bota sempre a poesia no protagonismo. Nos recitais, a equipe já está apresentada ou conta com a participação do público também? Não, é fechado. O recital não é um sarau. A questão, o sarau as pessoas sobem, aquele formato mais livre, né? De todo mundo subir. Né? No recital, não. O recital é ensaiado, é roteirizado, é como quem vai para o teatro. Né? Aí você vai para assistir. O público fica passivo, bate palma, pode esculhambar o que quiser. Mas... Quantos recitais já foram apresentados? Eu diria números? Que números... Uma pergunta difícil de responder exato, mas eu diria que mais de 50, com certeza, e menos de 1000. E onde são apresentados? Também. Geralmente a gente faz em bares, restaurantes, né, que são lugares onde já tem uma estrutura e o custo para a gente baixa. Porque normalmente ele já tem um som, ele tem uma... Mas a gente faz em... Já tem a infraestrutura. É uma infraestrutura. Então, o lugar que já tem... E tem aquela coisa de que tem um público que já gosta de estar ali. Porque também tem isso. A gente já fez em teatros também, já fez no cinema, lá no Cinearte Pajuçara. A gente fez no Teatro do Sesc, fez em outros teatros. Teatro de arena. A gente já fez eventos com esse formato de teatro. Agora, eu gosto do bar, eu gosto do ambiente onde haja essa interação, o público fica mais relaxadão, sabe? Eu gosto, mas o teatro é legal no recital,
Mas é meio formal. Mas é isso, a pessoa sai e entra meio assim, né, tal. O bar não, o bar tem aquela coisa de você estar bebendo e comendo. Alguma coisa para encorajar e daí tem a condição de ver melhor. Tem isso também, eu gosto, sabe, assim, mas não tem restrição, sabe, assim, eu como fiz em escolas, por exemplo, que não tem bebida, não tem comida ali e tal. Então, o formato a gente adequa ao lugar, dependendo das possibilidades que o lugar tenha de nos acolher. A gente é meio assim, do tipo, se quiserem e derem um jeitinho, a gente dá um jeito. Conosco não há problema. Lógico, até agora, assim, nunca houve nenhum lugar assim que a gente não vou de jeito nenhum. Nunca aconteceu. Tá certo. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Um minutinho só, estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Ricardo Cabuz, professor da UFAL, poeta e presidente do Instituto Lumieiro, que comemora 14 anos de atividades culturais aqui em Alagoas, por meio de saraus, recitais e, claro, do projeto Papel no Varal. Esse projeto que tem espaço em qualquer ambiente. E aí eu pergunto, aqui em Maceió, que é onde tem se apresentado mais vezes e está consolidado também a apresentação, o papel no varal, ele se ajusta ao ambiente? Isso. Tem que ter um lugar para pendurar o varal. Então o varal precisa ser pendurado. Então tem alguma coisa assim. Mas é muito fácil de se, quando o lugar está aberto, a gente pendura de um jeito ou de outro que cabe. Claro, tem que ter onde pendurar o varal. Isso aí é essencial. Sem pendurar o varal, não tem varal. Então, digamos que a questão principal é essa. Às vezes tem lugar que você não pode botar, né? Mas daí a gente bota em outros suportes. Tem sempre um jeitinho de a gente funcionar. Eu vou voltar a uma questão. Por que o papel no varal deixou de acontecer durante as prévias carnavalescas? Faltou... Não, na verdade a gente tinha o papel no varal, né, que uma vez por ano fazíamos o erótico carnavalesco, que era com uma temática, né, com aquele espírito do carnaval. Então nós fizemos até antes da pandemia, e depois da pandemia não voltamos mais, quer dizer, e agora estamos naquela fase de ver quais são as voltas, em que, então nós estamos fazendo... E as vozes, né? Que possam legitimar essa volta. Justamente. Então a gente está vendo. Então nós estamos fazendo, por exemplo, oficinas de leitura poética. Muita gente quer ler poesia de uma forma mais... Nós estamos dando cursos disso também. Então o Instituto Lumieiro também está oferecendo vagas para isso. Então a gente está procurando fazer com que esses eventos todos que a gente promova tenham agora uma capilaridade maior e também uma formação para as pessoas que desejem. Porque ele é para qualquer pessoa, mas se a pessoa quiser ter um desempenho melhor, a gente está procurando também dar esse tipo de formação. O Instituto abriu vaga de estágio para assistente em produção cultural. Isso. E qual foi a receptividade? Excelente, foi gente pra caramba. A gente, inclusive, para selecionar, que bom, porque assim, a gente não tem aquela coisa do tipo, tá bancando um estagiário agora para poder ver se a gente consegue, né, dar conta dessa situação. E apareceram, né, se não me engano, foi 20 candidatos para uma vaga, né, só tinha uma vaga. E é algo que a gente pretende, tendo condição de montar equipes, porque os estudantes, eles aprendem muita coisa nesse processo, porque tem a coisa, porque não é social media, aí você aprende por exemplo, nós temos um minuto de poesia, o cara aprende a editar
o som, editar isso, fazer, entendeu? A direção poética, aprende tudo, que o estagiário é aquele que faz tudo. Ele vai ficar aprendendo tudo que a gente está ali, né, no meio. Então é bem legal. Me chamou a atenção aqui entre os pré-requisitos, estudante universitário, qualquer curso, qualquer período, habilidade em Excel, em vários similares, conhecimento de redes sociais, ter boa redação em português, saber pendurar papel no varal e não ter aversão à poesia. Isso foi um pouco de brincadeira que eu gosto sempre de fazer o meu lado. Mas é porque primeiro é para a pessoa saber que vai pendurar papel no varal, que vai ter o trabalho braçal, né? Vai lá pendurar o papel. Que qualquer um, né? É muito simples, mas não é tão simples quanto tem técnica. Não é intelectual, mas tem técnica. Tem técnica. Pendurar um papel no varal, nós temos uma estética do varal. Por exemplo, o varal, ele tem que ser pendurado no sisal. Não pode ser de plástico. Por quê? Porque não pode, por definição. Então, é de sisal. E o pegador tem que ser de madeira. Por quê? Porque foi definido e é a nossa estética. Ou seja, o papel no varal passou por uma aula de ambientação. Não, é um pouco do meu lado da arquitetura, do meu lado da estética, né, dessa minha banda. É né, verdade. que eu gosto. Para mim, a beleza que a palavra tem, ela estando bem colocada, então também é legal. E você chegar no lugar e tá o varal com o vento balançando, ele bem segurado assim, ali, assim, é legal, é muito bonito. Como é apresentado o papel no varal às pessoas presentes? Essa mobilização, como ocorre? Bom, primeiro, assim, a divulgação antes, né, para as pessoas chegarem, né, no lugar, a gente divulga onde pode, né, a imprensa, né, nas redes sociais, né, geralmente o que tem disponível a gente joga. O evento está lá, as pessoas vão ver as poesias no varal, escolhem, a gente chama, tem uma equipe. Ordem? Tem. No começo era bem bagunçado, hoje em dia não. O cara tem um papelzinho com o nome lá, que ele bota o nome dele, tem uma pessoa da equipe que vai lá, e a gente fica recebendo papelzinho chamando. Quem apresenta sou eu. É meio como um Silvio Santos Chacrinha da vida ali. Eu faço o palco e fico chamando um e fazendo a animação. Então, como eu falei, tem entretenimento, não é apenas... Algo parado. Não, não é não. É outra coisa, entendeu? A gente vai para se divertir. Então... As pessoas que têm esse entendimento de que ler poesia é daquela forma antiga... Vai ter gente que vai ler, e cabe todo mundo, inclusive. Cabe todo mundo. O penúltimo que eu fiz, eu me lembro que chegou uma pessoa que leu assim, com aquele, parecia ano 1800, né? Aquele sarau. E ficou legal, não ficou ruim. Apenas todo mundo estranha o jeito como é dito. Aquela coisa empolada, com o R carregado e tal. Mas eu não tenho o menor preconceito, a forma de dizer a poesia. Inclusive, uma das coisas que eu faço questão de dizer, o papel no varal, ele acolhe qualquer formato de leitura. A gente, logicamente, que tem o estilo nosso. Eu tenho o meu jeito de dizer poesia. E outras pessoas têm jeito diferente. Todos têm seu jeito. Tem seu jeito. Claro que você, quando se identifica com alguém, você vai copiar de alguma forma aquela pessoa, aquele jeito. E também isso é normal, né? Agora, não tem discriminação. Isso é uma das coisas que, assim, se você quer ler, tem gente que lê errado e vai ser aplaudido e vai, se quiser fazer treinamento, digamos, formação com a gente, vai fazer. Se não quiser, vai continuar e não vai ser proibido de subir no palco, porque leu errado. Isso é uma das características. Agora, o que é que eu sou rigoroso? É quem fica pendurado no varal. A curadoria das poesias, essa aí não é livre. Só vai para o varal quando passa por o crivo da nosso conselho editorial e eu faço a seleção. Aí a conversa muda. E qual é o requisito? O requisito é que tem que ser poesia que se adapta ao que a gente faz. Isso aí é como qualquer... Por exemplo, um artista vai fazer um show, ele escolhe as músicas dele. Claro. É meu show. Agora eu convido vocês para participarem e subir ao palco. Mas a escolha, o olhar, essa coisa dessa vista para... Porque tem um contexto, né? Tem um contexto. Todos os eventos nossos, as pessoas não sabem o trabalho de pré-evento. O quanto eu leio e o quanto eu fico olhando para selecionar e fazer o tempero. Eu digo que é como fazer uma boa comida. Você saber, se você bota tempero demais de um tipo, a comida não fica legal. Se você bota pouco, não fica legal. A quantidade de sal e de pimenta que você vai botar, entendeu? Então, eu faço isso... Para não ficar algo monocórdio. Isso. Ter um começo, meio e fim. E que tenha essa coisa de você, esse olhar eclético. Eu gosto dessa palavra eclética nesse contexto, sabe? Porque você tem algo ali que te pega. Identifica com o público, senão fica cansativo, né, professor? Então você vai ter sempre aquela poesia que você diz, não, essa eu não gostei muito, mas você vai ter sempre a que você gosta. Então não vai ser aquela história, não vai ser aquela coisa, você vai ter garantia de que algumas você vai gostar por causa disso, desse olhar. Mas aí só passa por esse formato.
No formato, os escolhidos, digamos assim, que estão lá pendurados, são da nova geração? Todas. Todas. Então você vai ter pessoas Mistura que nunca tudo. publicou um livro e que por acaso eu tive acesso e achei que tinha a ver naquele evento de botar. E você vai ter os clássicos, vai ter um grego do século zero, né? Século I. Né? O sarau, como ele é viabilizado? Do ponto de vista, digamos, da estrutura. Da estrutura. A gente precisa E- tem custo financeiro, mas assim, o que a gente precisa ter, basicamente, é um lugar com estrutura de som e lugar para as pessoas sentarem, porque a gente gosta do sarau sentado, todo mundo com conforto, não gosta de ficar naquela coisa em pé. O nosso evento sempre é sentado, né? Quem quiser ficar em pé pode, mas ter conforto. A condição né? de sentar. Porque, sobretudo, a gente tem um público de todas as idades, mas as idades mais, né, acima de certo, não dá para ficar em pé muito tempo. Então tem que Um ter esse mínimo de conforto. um mínimo de conforto, né? O lugar para pendurar o varal, né? A gente tem a estrutura de música, estrutura de... Aí tem sempre aqueles detalhes, aí depende do formato, aí precisa de um custo mais ou menos, mas é muito simples. No final das contas, a montagem não é uma coisa muito complicada. O que temos para viabilizar em poucos meses? Nós temos previstos, não tem nenhuma data hoje marcada, estamos na entre-safra, digamos, para marcar. Fizemos agora, há pouco tempo, o recital do Belchior, que deu 2 dias, que foi legal, inclusive até vamos destacar, que foi uma coisa raríssima. Lotou com 2 dias a venda, e nós fizemos um outro dia, que a previsão é de fazer só uma noite, fizemos 2 noites. Foi uma coisa fantástica. É raro Lotamos- acontecer. Não, assim, é raro em qualquer coisa aqui. Inclusive, não é normal aqui em Maceió você ter evento com 2 dias seguidos lotado de artista local. Né? Onde foi feito? Foi no Toca do Calango, em Jaraguá. Né? Fizemos e lotou. E o que aconteceu? A gente ficou botando uma área extra lá, depois digo, não, vai ficar esperando, vamos ver. Aí pegamos e fizemos outro dia e lotou os 2 dias. Foi maravilhoso. A pandemia deu uma brecada nas atividades, sobretudo culturais, né? As Sem pessoas estão ávidas. É isso, agora tem esse lado também. É verdade. E aí, qual é a idade mínima para levar, por exemplo, as pessoas que têm filhos e... Não tem problema. Veja bem, isso é interessante. O papel no varal, eu não indico aquela criança... Que a gente vai fazer o papelzinho no varal que é para criança. O evento que é específico para Dirigido criança. específico Pra à criança. No papel no varal vai ter sempre uma poesia que tem uma palavra ou outra que é inadequada para criança. Né? Porque aí a gente tem um trabalho... Né, É um público adulto. que é um público adulto. Predominantemente adulto. Predominantemente adulto. Agora, uma pessoa, uma criança, um bebê, outro, não tem problema, obviamente, porque não vai estar nem... Agora, a gente não indica para aquela criança que está naquela formação ainda, porque tem poemas que ela não vai entender. Agora, a gente não proíbe ninguém. É critério dos pais. Os pais fiquem à vontade. O julgamento é de cada pai com relação ao que seus filhos podem participar. Porque não vai ter aquela coisa do erotismo explícito. Mas tem sempre alguma palavra ou outra, ou um erotismo ou outro em algum poema, eventualmente. E aí a gente não vai destacar. Agora, logicamente, a gente não vai... Com uma criança, não. A gente espera que, se tiver, não leia esse tipo de poema. Né? É uma expectativa nossa, que os pais não façam... Nunca aconteceu. Até agora, nunca aconteceu. Né? Os cursos Os cursos. realizados. Sim, nós temos trabalhado a oficina de leitura. Nós fizemos com crianças rodas de leitura e tal, mas agora estamos fazendo com adulto. Né? Nós estamos fazendo essas oficinas, né? E quem tiver interesse, inclusive, pode procurar, porque a gente vai abrir novas turmas. A turma agora está fechada e está terminando. Qual é o contato, professor? Olha, o contato é... Bom, vou me lembrar agora do meu e-mail, que é mais fácil, que é o r.cabuz@gmail.com. Né, que esse é Pode repetir. r.cabuz, @gmail.com. Então, por esse chega em mim e eu levo para lá. Porque tem outros e-mails lá que eu não estou lembrado E os cursos são variados? A gente hoje só está com formação de leitura poética, não está fazendo... De escrita a gente não está trabalhando com leitura. Né? Então, não é para formar poetas, é formar leitores de poesia. Né? Então, nesse curso, a pessoa aprende a poesia de uma forma geral. Inclusive, pode, logicamente, aprender a escrever a partir daí, mas não é o objetivo. Né? Mas tem muita gente que quer escrever e se sente ainda despreparada. Isso. Né? E assim, vai ter um ambiente, digamos, que a poesia está ali de forma escancarada e bem, digamos, selecionada, bem trabalhada para esse fim. Né? Então, assim, eu percebi, né, nesse curso que a gente está terminando agora, que foi bem interessante a maneira como as pessoas que participaram compreenderam o formato. Porque eu montei esse curso pela primeira vez agora, esse curso, e estava sem saber. Deu certo, tanto que a gente vai fazer mais. Próximo papel no varal.
Não tem data, mas aqui nos próximos meses, daqui 1 mês ou 2 acontece. A gente está só esperando arranjar o lugar para bater o martelo. Mas está em breve. E de preferência, esse local seria? Olha, um local que já convidou a gente, vai ser o Armazém em Jaraguá, o Mercado das Artes 31. A gente já fez lá e está só esperando acabar esse período de chuva, porque a gente gosta de fazer naquela parte lá de fora, porque dentro é muito quente. Então, lá fora é legal. Então, eles já convidaram. A gente está só esperando parar a chuva, na verdade. Agora é setembro, a chuva já não vem mais para a gente fazer lá fora. Pois bem. Professor Ricardo Cabuz, foi um prazer imenso recebê-lo aqui no programa, no Frente a Frente, e até uma nova oportunidade. Eu agradeço. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente, também com você.